Bom, pessoal, vamos lá, eu vou resolver aqui alguns exemplos de aplicações de integral, né, dentro da área de vocês aí de administração, contabilidade e economia. Ok? Então vamos lá ver o comando aqui da questão. A questão diz o seguinte, olha, se o custo marginal de uma empresa para produzir X unidades de certo produto é dado pela equação custo marginal igual a 20 menos x mais 0,01 vezes x ao cubo. E se o custo para produzir uma unidade do produto é de R$ 100, determine o custo para produzir 120 unidades. Então, a gente está vendo na questão que foi dado o custo marginal, que a gente lembra que é a derivada da função custo, não é isso? E também foi dado o custo de uma unidade, beleza? E a gente precisa encontrar o custo para 120 unidades. Então você tem aí três informações importantes. A primeira informação é a derivada da função custo, que é o custo marginal. Você tem o custo de uma unidade, que é R$ 100, e você precisa determinar o custo para 120 unidades. Então, a ideia básica aqui é encontrar a função custo total, porque se você encontrar a função custo total, você consegue achar o custo de produção para 120 unidades. Então, qual é o primeiro passo a se fazer? Pegar a função custo marginal, né? Lembra, o custo marginal é a derivada do custo, integrar essa função custo marginal para achar a função custo total. Achando a função custo total, você vai poder calcular o que está pedido no problema, que é o custo para 120 unidades. Então vamos lá. Derivada do custo em relação a x, que é a função custo marginal que foi dada, olha, ela é igual a 20 menos x mais 0,01x ao cubo, né, que é a equação que foi dada aqui. Então nós vamos fazer a integração dessa equação. Perceba, né, você integra desse lado e você integra desse lado. Então desse lado você tem a integral de dc, ou seja, a integral da derivada do custo, igual a integral de 20 menos x mais 0,01x ao cubo dx. Então, percebam que dos dois lados da nossa igualdade nós temos integrais imediatas, não é isso? Olha, a integral da derivada do custo é a própria função custo, igual, desse lado você pode separar em três integrais, não é isso? Então, a integral de 20 dx menos a integral de x dx mais a integral de 0,01x ao cubo dx. Lembrando que todas as integrais aqui são indefinidas, ok? Então, vamos lá, continuando. Podemos aplicar a propriedade aqui, olha, o 20 é constante, sai da integral, e o 0,01 também é constante, sai da integral. Então, nós temos, olha, que o custo total é igual a 20 vezes a integral de dx, menos integral de x dx, mais 0,01 integral de x ao cubo dx. Ok. Feito isso, pessoal, como todas as integrais aqui são imediatas, nós vamos lá na tabela de imediatas e aí pegamos a resposta para cada uma das funções, para cada uma dessas integrais aqui. Lembra, a integral só do dx é o próprio x. Então nós temos aqui, olha, que o custo total é igual a 20 vezes a integral do dx, que é o próprio x. Então 20 vezes x, 20x. Mais a constante C1, porque a nossa integral é indefinida. Menos a integral de x elevado a 1. Lembra? Soma uma unidade no expoente, soma no denominador. X elevado ao quadrado sobre 2. Mais a constante C2, a constante para essa integral. Continuando, mais 0,01 integral de x ao cubo dx. X elevado ao cubo, então soma uma unidade no expoente e no denominador. Então nós vamos obter, olha, x à quarta sobre 4. É isso? E o 0,01 já está aqui na frente multiplicando. Mais a constante C3. Como tudo C1, C2 e C3 são três constantes, você pode somá-las, né, e chamar só de C. Então a função custo total vai ser igual a 20x menos x² sobre 2 mais 0,01 sobre 4 vezes x à quarta mais a constante C. Então você encontrou a função custo total a partir da função custo marginal. Então é com essa equação aqui, custo total, que nós vamos poder calcular o custo para 120 unidades. Porém, falta um detalhe ainda, pessoal. Nós precisamos determinar o valor da constante C para poder escrever a função custo total completinha e aí poder calcular o custo para 120 unidades. E aí, como é que nós vamos determinar o valor dessa constante C? O problema te dá essa informação.
ele diz que quando x é igual a 1, o custo vale 100, ou seja, para você produzir uma unidade, você tem um custo de R$100. Então, nós vamos pegar essas duas informações e vamos substituir aqui na nossa equação. Onde tiver custo, você vai substituir por 100, e onde tiver x, você vai substituir por 1, e aí você vai conseguir encontrar o valor da constante C. Vamos lá. Substituindo, no lugar do custo, 100, igual, onde tiver x, substitua por 1, olha, 20 vezes 1, substituindo o x aqui, ó, menos 1 ao quadrado sobre 2, mais 0,01 dividido por 4, vezes 1 à quarta, mais C. Né? Substituir em cada x aqui o valor que foi dado para x, que era igual a 1. E agora é só resolver essa matemática básica. Então aqui, olha, 100 e 20 vezes 1 passa por outro lado subtraindo, olha. 100 menos 20, aqui, menos 1 sobre 2, olha, passa por outro lado somando também. Então, 100 menos 20 mais meio, e aqui, olha, 1 à quarta é 1, vezes 001 dá 001 dividido por 4, passa por outro lado negativo. Olha. Então, 100 menos 20 mais meio menos 0,01 dividido por 4. Isso é igual a constante C, que é o que a gente quer encontrar. Quando você resolve todo esse lado, olha, 100 menos 20 dá 80, 80 mais meio dá 80,5, não é isso? 80,5 menos 001 dividido por 4, você encontra 80,5 reais, ok? Então, a tua constante C vale 80,5. Então, como você já calculou o valor da constante C, você vai substituir ela na equação do custo total. Então, olha só como vai ficar aqui, ó. Logo, custo total é igual a 20x menos x² sobre 2 mais 0,01 dividido por 4 vezes x à quarta mais 80,5. Então, essa é a sua função custo total. Como você já tem essa função custo total, fica fácil calcular o custo para 120 unidades. Para x igual a 120, qual o valor do custo? Então, você pega essa equação aqui do custo, onde tiver x, você joga 120 e faz o cálculo para ver quanto vai dar. Então, custo para 120 é igual a 20 vezes 120 menos 120 ao quadrado sobre 2 mais 0,01 sobre 4 vezes 120 à quarta mais 80,5. Então, nós temos aqui, olha, custo para 120 é igual a 2.400 menos 7.200 mais 518.400 mais 80,5. Isso vai dar um custo total de R$ 513.680,5. Esse é o custo para você produzir 120 unidades. Ok? Então tá aí, pessoal, um exemplo bacana que mostra a aplicação das integrais dentro da área de administração, né, para uma função custo marginal, onde você resolveu a integral, ou melhor, onde você integrou a função custo marginal, achou a função custo total, calculou o valor da constante C, que é a constante de integração, né, e com a sua função custo total você obteve o custo de produção para 120 unidades. E detalhe, se você já tem a função custo total, você pode calcular o custo para qualquer quantidade que você queira de unidade. No problema pediu 120, mas se você quisesse calcular o valor do custo para 500 unidades, você pega o 500, joga dentro da função custo total, né, onde tiver x, você encontra o valor do custo de 500 unidades. Ou seja, basta você ter a função total, né, função custo total, que você pode calcular o custo para qualquer quantidade de unidades que você queira. Ok? Então tá aí, pessoal. Um exemplo bacana aí que pode ajudar vocês, né, na resolução de algum exemplo que envolva integrais aplicadas dentro da área de vocês. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal.